Ô Jacó, essa pergunta que você fez, né, é muito interessante. Mas eu vou responder, mas eu vou também fazer uma referência ao Leonel de Moura Brizola antes e depois, então, antes eu vou falar sobre o Jânio, que você pergunta, né? Por que que ele renunciou? Olha, o problema é o seguinte, o Jânio Quadros era um cara honesto, um cara correto, direito, tá? Era um progressista, foi prefeito de São Paulo, foi um sucesso, foi governador de São Paulo também, entendeu? E conseguiu derrotar o PSD, né? O PTB da época, era o UDN. Mas no fundo, o Jânio Quadros, ele era socialista, entendeu? Ele gostava do povo, ele queria ajudar o povo. Então o Carlos Lacerda, que já tinha levado Vargas ao suicídio, começou a meter o... Primeiro ele apoiou o Jânio, começou a meter o pau no Jânio. Aí foi na oposição, foi no Congresso e delatou que o Jânio Quadros queria dar um golpe, queria se tornar o governo uma ditadura, entendeu? E aí começou aquela guerra, né? Guerra pra lá, guerra pra cá. O Brizola falava muito bem do Jânio Quadros, que todos os pedidos que ele fazia ao Jânio Quadros, o Jânio Quadros atendia. E, aliás, o Jânio Quadros nomeou vice-presidente de uma comissão para tratar dos direitos humanos, né? O presidente era o Roberto Campos, era porra, um cara totalmente antissocialista, né? Só pensava nas riquezas dos empresários. Aí o Brizola começou com o Che Guevara, bateram um papo, tá entendendo? E falou assim: olha, eu vou renunciar a esse meu cargo porque eu vim aqui para defender o povo. Por quê? Porque o Brizola, ele foi prefeito de Porto Alegre e governador de Porto Alegre. O Rio Grande do Sul, ele é conhecido como antes do Brizola e depois do Brizola. Brizola levou as escolas para o interior, as brisoletas. Ele dizia que a criança tinha que ficar 8 horas na escola, almoçando, tomando café da manhã e o café da tarde. Então ele criou mais de 3.000 escolas, as famosas brisoletas também, que foram para o interior. Então o Jânio era um socialista porque ele ajudou o Brizola e o Juscelino não ajudava muito. Porque Brizola entrou como governador em 58, ainda pegou 58, 59 e 60 de Juscelino. Ele reclama muito do Juscelino, tá entendendo? Então houve um conflito da ideologia do Jânio Quadros. O Jânio Quadros era um socialista, ele pensava no povo, tá entendendo? Talvez ele tenha cooptado os serviços, os feitos de Getúlio Vargas, tá entendendo? E o Brizola, ele casou com a irmã do Jango, a dona Neuza Goulart, né? E Brizola foi o padrinho do casamento dele. Quer dizer, ele fez tudo pelo povo, entendeu? Foi um grande homem, injustiçado, tá entendendo? E vamos sair fora, vamos falar do Jango, do Jânio Quadros. O Jânio Quadros, então, disse o seguinte, ele disse isso para os amigos mais íntimos e até para a mulher dele: se eu não puder fazer o que eu quero fazer, porque o Congresso não era socialista. O Congresso é esse Congresso que tem hoje aí de direita, é do agronegócio, tá entendendo? Dos empresários. Então ele falou: se eu não puder fazer o que eu pretendo fazer, e depois Jango falou a mesma coisa, se eu não puder fazer o que eu quero fazer, eu vou cair em pé e vou embora. E os dois foram embora. O Jânio foi embora
e o Jango também. Agora, os militares queriam dar um golpe com ele no poder. O Odile Denis, que era o general ministro do Exército, quando ele assinou a carta, pediu uma reunião com ele e com os 3 ministros das Forças Armadas. Nós não estamos admitindo essa sua renúncia, presidente. Não, mas agora eu já assinei e não tem mais jeito, eu vou embora. Não, a gente fecha o Congresso, a gente prende o governador da Guanabara e o senhor vai governar com a nossa junta militar aqui. Ele não aceitou. Por que ele não aceitou? Porque ele sabia que o Lacerda tinha um poder imenso na Guanabara. E o Rio Grande do Sul não ia aceitar o golpe de Estado. Ainda mais com o Brizola. Brizola gostava dele, mas não ia aceitar golpe de Estado, porque eles eram democratas. Tanto o Lacerda como o Brizola eram democratas. Então não ia aceitar uma ditadura. Tá entendendo? Então foi isso que aconteceu com o Jânio Quadros. Muita gente fala que Jânio Quadros levou dinheiro para sair do cargo. Para quê? Pro Jango assumir? Não. Agora, naquela época a gente não tinha mau caráter como tem hoje. A gente não tinha idiota como a gente tem hoje. A gente não tinha imbecil como a gente tem hoje. As pessoas sabiam avaliar o político. Quem foi quem, o que ele fez. Haja vista que Brizola saiu do governo em 62, de Rio Grande do Sul, né? E foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele não tinha nada a ver com o Rio de Janeiro, foi eleito. Porque era reconhecido um político progressista que visava o bem-estar do povo, dos menos privilegiados. E depois ele volta, com o término da ditadura, e é eleito 2 vezes governador do estado do Rio de Janeiro. O que ele fez lá na educação, mas lá ele fez na educação, na saúde. Ele foi o primeiro cara a tocar a reforma agrária, né? Porque o povo gaúcho era muito paupérrimo, não tinha terra para plantar. Ele deu as terras para plantar. Ele melhorou as telecomunicações do Rio Grande do Sul, que ninguém conseguia fazer uma ligação telefônica, era difícil. Tá entendendo? Ainda é aquela comunicação do século XIX, século XVIII, né? Tá entendendo? O telégrafo, não é verdade? E o Brizola, ele deu um impulso enorme aos porto-alegrenses, aos gaúchos. Então, o que significa? O Brizola ligou para o Jânio Quadros e que isso, presidente, não faça isso. O Brasil precisa do senhor. O senhor é um bom administrador. Ele disse, não, eu já tomei a decisão e estou fora. Aí os 3 ministros militares que queriam dar o golpe, com o Jânio no poder, não aceitaram, não quiseram cumprir a Constituição. Não aceitaram o Jango no poder. Aí o Brizola botou a brigada militar, entendeu? De prontidão. E a ordem do Denis era metralhar o Palácio Piratini e matar o Brizola. A ordem dele era essa. E o subcomandante de Canoas, a Força Aérea de Canoas, não permitiu isso. Os sargentos furaram os pneus dos aviões todos, por ordem dele, e ninguém conseguiu levantar voo. Quando veio o golpe em 64, ele era o comandante da base aérea. Foi assassinado pelas costas por oficiais do Exército, que foram lá passar o comando para outro. Era assim que funcionava, entendeu? Então o Brizola foi pro exílio. Eu não vou contar aqui a história do Brizola no exílio, mas ele comeu o pão que o diabo amassou,
tá entendendo? O Jango não teve pulso, tá entendendo? E não quis uma guerra civil. E como o Jânio também, o Jânio achava que se ele fosse dar o golpe, como os militares queriam naquela época, poderia haver uma guerra civil e muitas mortes. Ele foi isso. Não foi porque levou grana. Tem uns idiotas aí que dizem que ele levou grana para largar o poder. Para quê? Para entrar o Jango, que ninguém queria, né? Os militares não queriam, odiavam o Jango. Odiavam desde de 50, 53, 52, quando ele era ministro do Trabalho e deu 100% de aumento. Mas por que ele deu 100% de aumento? Porque ele viu a defasagem salarial como estava. Durante os 5 anos do Dutra, porra, o salário perdeu o seu poder de compra. Tá entendendo? E ele deu. E o Getúlio foi obrigado a tirar. E esses caras ficaram com ele no gogó, né? É isso aí. Aí é comunista, é isso e aquilo, tá entendendo? Então, ô Jacó, o Jânio Quadros, ele renunciou porque ele achou que não ia poder fazer o que ele queria. E como eu estou dizendo para você, como ele era um cara do povo, ele condecorou o Che Guevara, que era o homem do povo, o homem que lutava pelos pobres, né? Pelos desfavorecidos, pelos desprivilegiados, né? Vamos falar um pouquinho de castelhano. Esse era Che Guevara, entendeu? E Che Guevara é assassinado e morre, e nós perdemos um grande líder que ajudava os pobres, não é verdade? Ele recebeu o cubano, aquilo, não é só o Lula que batia palma pro ditador de Cuba, não é verdade? O Jânio recebeu ele aqui, o Juscelino recebeu antes também, tá entendendo? Certo? Porque quem fez a revolução em Cuba e apoiou Fidel Castro foram os americanos do norte, foram os Estados Unidos. Aí depois não quiseram cumprir o prometido, né? Aí ele teve que se aliar a Nikita Khrushchev, a Rússia socialista, a União Soviética. Ali era uma questão de vida ou morte. E o Jânio dizia assim: por que eu não vou negociar? Se o americano do norte não quer negociar, é problema dele, mas eu vou negociar com o Fidel Castro. Ele precisa e eu tenho mercadoria para dar para ele. O Jânio era um grande visionário, entendeu? E ele tinha como chefe da sua casa militar quem? Quem era o chefe da casa militar dele? Ernesto Geisel, não é? Quem era o chefe de gabinete dele? Hein? Vamos ver se alguém adivinha quem era o chefe de gabinete militar dele. O Ernesto Geisel era o chefe da casa militar, mas tinha um major que depois foi ser o ministro do exército do Sarney, Leônidas Pires Gonçalves. Só tinha cara bom. Tá entendendo o que eu tô falando? Ah? E depois ele, como prefeito lá em São Paulo, aí já é na década de 80, já governo Sarney, ele foi lá no gabinete do Leônidas: olha, eu queria um cara, um coronel para trabalhar comigo nesse setor aqui. Olha, não, vou mandar 3 nomes pro senhor escolher. Não, eu quero que você escolha o melhor. O cara era um visionário, tá entendendo? E ficam levantando suspeitas sobre ele. Ele não quis governar na ditadura, com golpe de Estado, entendeu? Agora, o Congresso na época, levado por Carlos Lacerda, que o Carlos Lacerda era um causador de instabilidade política no país, tá entendendo? Ele foi o culpado de muitas desgraças que aconteceram nesse país e foi o cara que incentivou o golpe militar de 64. E o Brasil viveu esses 21 anos. E depois ele padeceu por isso. Aquela morte dele, por um resfriado, tomou uma injeção,
e morreu rapidamente, a Operação Condor. Foi Juscelino, foi Jango e depois foi ele. Só não conseguiram fazer com Brizola. E Brizola voltou e foi eleito governador. Entendeu, Jacó? Então foi isso que aconteceu com o Jânio Quadros, tá? Aí você vê como é que é, né? Brizola, um socialista, pelo povo, pelo pobre, se dava bem com Jânio Quadros. Porque Jânio Quadros era isso. Aí desagradava a UDN. Aí a UDN começou a bombardeá-lo, tá entendendo? Mas ele respeitava os militares. E os militares estavam loucos para dar um golpe com ele no poder. Valeu, my friend, um abraço.